Olá pessoal, nesse vídeo continuando falando da biblioteca do Corrir, nós vamos tratar com um pouco mais de detalhe de uma função chamada Chat Corrir, que a gente já começou a ver no vídeo anterior. Então, o Corrir é como se fosse uma LLM, né, que ela te dá alguns recursos. Então, o primeiro passo, eu vou abrir as bibliotecas que eu vou usar aqui nesse documento. Vou abrir a as minhas chaves, né? Open API Key. Posso abrir também a minha chave Correr API Key, que eu já mostrei no vídeo passado, como a gente vai precisar dessa chave, né? Então, os.getenv Correr API Key, tá? Bom, o Correr, então, ele tem uma função de embeddings, que se chama Correr Embeddings. A gente já usou no vídeo anterior. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, eu pego um texto qualquer. Esse é um documento de teste. Eu quero calcular os embeddings desse texto. Eu vou chamar a função Correr Embeddings. Tá? Tem duas maneiras de eu obter os meus embeddings. Eu usando essa função embed query e a embed documents. Note que no embed documents eu tenho que passar os valores como uma lista. Então você percebe que tem esse colchetezinho aqui. Eu vou passar o meu texto como uma lista. Tá? No caso aqui, como só é uma frase só, né? Não vai fazer muita diferença. Então aqui o primeiro eu dei o corrige pelo embed query e depois o segundo como uma lista. Ó, ele recupera aqui como uma lista. Você vê que o vetor ele dá diferente, ó, 0393. 03 dá diferente. O vetor não é igual. Essas duas funções aqui são dois embeddings levemente diferentes um do outro, tá? Então são duas maneiras de obter os embeddings, tá? Agora vamos chamar a nossa função chat correr, que é o objetivo aqui dessa aula aqui. Chat correr é como se fosse uma LLM lá da Correr. Eu passo a minha chave, tá? E vou criar então meu Correr Chat Model. E aí eu vou criar meu RAG com Correr RAG Retriever, onde eu passo meu modelo Correr Chat Model. Eu no caso aqui, nesse vídeo aqui, eu não vou estar fazendo RAG, ou seja, eu vou usar a função correr, RAG Retriever, mas eu vou acabar usando a internet. Não vou usar meus documentos. Então, para isso, eu vou especificar aqui connectors e de web search. E vou fazer minha pergunta, quem descobriu o Brasil? Os resultados vão estar aqui na variável docs. E eu, novamente, eu vou navegar pelo docs aqui e exibir os resultados. Vamos ver se ele vai conseguir achar os resultados. Então, é como se eu estivesse chamando a minha API, né? Só que é a API da Correr. Ele demora um tempo. Ele vai imprimir o número de documentos que ele recuperou nesse print line docs. No caso foram 5. Ele recuperou 5 documentos. Isso da internet lá que ele buscou, tá? Então, dá todos esses resultados aqui, tá? A minha resposta, ele está no último documento, por isso que eu chamo docs-1. É o último dos documentos. Eu acho que seria, no caso, seria o documento 4, né? Então, ele vai dar minha resposta que deu isso aqui. Minha resposta, a versão foi Pedro Alves Cabral, etc. Acertou. E aqui minhas citações. Ele também tem um metadata que grava as citações, tá?
Então, segunda opção aqui, eu vou conectar não com a web em geral, mas com a Wikipédia. Então eu vou chamar o Correio Retriever, no Connectors eu vou colocar vazio. E eu vou usar então meu Wiki Retriever, tá? E aí eu vou chamar então meu Get Relevant Documents. Quer dizer, você vê que aqui eu tenho, quando eu uso aqui esse RAG, ó, eu chamei RAG, eu chamei Correr RAG Retriever, só que dessa vez eu passei connectors vazio, tá? Aí eu dei RAG Get Relevant Documents User Query, dei a minha pergunta, tá? Eu, na verdade, eu tô chamando duas vezes, né? Porque eu tenho, esse aqui foi o RAG eu acabei usando aonde? Esse Wiki Retriever ainda não usei, ó. Eu tenho o RAG, fiz a pergunta. Eu vou usar o Wiki Retriever aqui. Né? Essa é a minha primeira abordagem, né? RAG, eu chamei o Correr RAG Retriever, só que conector vazio. Fiz a pergunta e pego as respostas. Vamos ver o que ele vai responder. Ele respondeu, mesmo colocando o conector vazio, ele respondeu usando a internet. Agora eu poderia fazer o seguinte, eu poderia usar pela Wikipédia, né? Pela Wikipédia, eu poderia usar esse Wiki Retriever, Wikipedia Retriever, e fazer minha busca aqui com os meus docs aqui. E aqui eu vou repetir tudo igual, que é onde eu vou exibir os resultados. Aqui eu já estou usando pela Wikipédia. Não estou usando nada de correr. Aqui ele já procurou lá do jeito dele. Qual foi a minha pergunta? Quem descobriu o Brasil? Nossa. Falou sobre a escola de samba. Citations ele não tem as citations. Isso aqui tem que tirar. O Wikibag Retriever ele já deu resultados. É uma outra maneira de fazer resultado, mas ele achou coisas que não são muito relevantes, não. Vamos seguir aqui. Eu vou usar uma outra função que é a Tavily Search Results. Tá? Nessa minha variável internet. Então, meu buscador, eu vou usar o seguinte, eu vou usar os tais agentes, né? Eu vou criar um correr agente, em que esse agente vai ser minha Tavily Search Results. E aí eu quero que você faça a minha pergunta. Quem descobriu o Brasil, passe para a LM, né, que é a da Chat Correr, e responda isso. Isso aqui é usando o conceito de agentes, tá? Então é uma terceira opção agora para a mesma pergunta, quem descobriu o Brasil, só que dessa vez quem vai estar usando a internet é esse Tavily Search Results. Vamos ver qual a resposta que ele vai chegar. Se vai chegar, o Brasil foi descoberto pela Olavo de Cabral, ok. E aqui já me dá a URL de onde que ele tirou. Tá? Vamos para uma outra opção, que é montar um histórico. Tá? Nesse meu modelo de chat do Correr Chat Model, né,
eu tenho a possibilidade de montar um histórico. Então eu pego aqui minha mensagem, eu carrego aqui no formato de uma message qual a capital da França e aí imprima isso daqui, tá? Aí eu monto o que seria um histórico, onde eu alterno. E uma message são as perguntas feitas pelo usuário. AI message seria a resposta. Estou simulando o que seria a resposta. Qual a capital da França? Paris. Aí eu venho a próxima pergunta. Surgir um bom restaurante na cidade, tá? Então eu tenho esse histórico que vai ficar em Current Message and History. E vou passar para o meu Correio Chat Model. O Correio Chat Model é minha LLM, tá? Então, ao invés de mandar uma pergunta para ele, eu já vou mandar um histórico para ele. Então você vê que ele essa primeira parte aqui, que tem esse espaço tão grande, é desse espaço aqui. Primeiro, ele montou o que seria o histórico, tá? E depois ele me imprimiu o que seria a resposta. Você vê que ele tem memória, né? Porque eu perguntei para ele, qual a capital da França? Aí ele, Paris. Aí eu perguntei, sugira um bom restaurante na cidade. Qual? A França. Então ele vai mantendo essa memória. Aí ele diz, existem muitos restaurantes excelentes em Paris, etc. Então ele manteve a memória. Então isso aqui, para você ver como é que eu tenho aqui no chat Cohere, eu quis mostrar que tem recursos muito comuns a uma LLM comum. Eu posso manter os históricos e fazer minhas perguntas. Então aqui eu quis mostrar nesse chat Cohere como chamar o chat Cohere e como acessar a internet pelo Tavily, pela Wikipédia e pelos conectores. É isso então. Muito obrigado então.